Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, membros... A imprensa não tem ninguém hoje aqui, mas que nos acompanha pela internet. O que a gente vai fazer? Como a sociedade vai fazer quando quem tem que promover justiça promove injustiça? O que fazer quando quem tem que fazer justiça faz perseguições? Quem tem que fazer justiça, quem tem que fazer cumprir a lei, burla a lei, falseia informações, nega informações para, num processo judicial, pretender prejudicar alguém. Começo com essas palavras dizendo o seguinte. Em 2005, quando eu era prefeito e a minha assessora Adriane era secretária de Educação, nós criamos o projeto Pedagogia Hospitalar em São Bento do Sul, que foi um sucesso. Começou com um modelo que tinha em Rio Negrinho, mas lá em Rio Negrinho é feito com patrocínios particulares. E aqui isso não conseguia se manter e a prefeitura abraçou essa ideia. Terminado o meu mandato, o prefeito Magno Baumann mudou o projeto e colocou, ao invés de uma pedagoga, colocou uma psicopedagoga, botou uma estagiária de segundo grau. Eu digo que foi um arremedo de projeto. Veio o prefeito Fernando Turic e reimplantou com outro nome, aí sim com funcionários da prefeitura, porque já tinha know-how para isso. E hoje acho que nem existe mais o projeto com o novo mandato. E eu fui, faltando 3 dias para terminar o governo do prefeito Magno Baumann, foi feita uma representação contra mim, no Ministério Público, falando de improbidades que eu teria feito. E o Ministério Público entrou, senhor presidente, faltando 15 dias para terminar o tempo que teria para entrar com uma ação, que é 5 anos depois de eu ter terminado o meu mandato, faltando 15 dias para esses 5 anos, entrou com uma ação de improbidade contra mim, dizendo que eu direcionei a compra, a contratação da empresa que implantou a pedagogia hospitalar, que eu tinha interesses políticos nessa contratação, que eu superfaturei valores e tudo. Ao mesmo tempo, entrou com uma ação penal contra mim, contra a Adriane Rusanowski, contra a pedagoga Cristiane Terezinha Pinto Baile. E esta ação, os senhores que estavam aqui se recordam que eu mencionei no passado, eu fui absolvido. E o Ministério Público não recorreu, ou seja, admitiu que não houve dolo, não houve nenhum crime, não houve prejuízo ao público. E agora sai a sentença civil, na primeira vara, da ação de improbidade. Mas vejam, senhores vereadores, o Ministério Público agora veio pedir a minha absolvição. Me acusou no começo e agora veio dizer, obviamente que não é mais a mesma promotora. É uma promotora de justiça ponderada, que analisa os fatos, que vê tudo com os olhos de justiça e pediu a minha absolvição. E o juiz, acompanhando a opinião do Ministério Público, nos absolveu. Mas não só isso. O juiz condenou o Ministério Público, aquele que tem que promover a justiça, que tem que zelar pela fiscalização da lei, pelo cumprimento da lei. Condenou o Ministério Público em litigância de má-fé. E litigância de má-fé, o vereador Godoy, que é advogado, sabe, é quando a parte falseia informações, quando promove uma ação que sabe que não é nada, quando posterga sem razão o processo, quando omite informações que fazem com que, sabendo da inocência, omite essa informação. E foi isso que o Ministério Público fez nessa ação. E não é a primeira vez. Num outro processo, que eu não era parte, mas o meu escritório atuou na defesa de um dos réus, também o Ministério Público foi condenado por litigância de má-fé, por conta da atuação da mesma promotora, em que, sabendo de informações que absolveriam as partes, omitiu essas informações para prejudicar. Neste caso específico aqui, ela omitiu informações que sabia existirem, para induzir a juíza, naquele momento, a receber a ação. Se não tivesse esse falseamento, essa ação talvez não fosse ter recebida. Não só foi recebida, como tivemos os nossos bens bloqueados.
4 anos com os bens bloqueados por conta disso. E eu já termino, senhor presidente. O Ministério Público foi condenado. E isto é a demonstração de que rato corre atrás de gato, que as coisas estão invertidas, que aquele que devia promover a justiça não promove. E desta promotora, eu nunca chamei ela de promotora de justiça, porque ela não fez justiça. Ela nunca fez justiça. Eu a chamava de promotora e só, não de justiça, porque não fazia justiça. Este processo termina porque o Ministério Público pediu a nossa absolvição. Nós vamos ter os bens liberados nesse processo. Tem outros que estão correndo ainda e devem ser julgados no começo do ano que vem e também caminham pelo mesmo sentido. Aqui ficou claro que ela pegou o depoimento de uma pessoa no inquérito civil e, quando essa mesma pessoa foi testemunhar em juízo, disse: eu não falei isso. Não foi isso que eu falei. Foi perguntado se ela leu o que, se a testemunha leu o que assinou. Não. A promotora fez. Só para terem, eu já dou a palavra, vereador Godoy, só para ter uma noção de como foi. A testemunha que ela disse que foi afastada da pedagogia para eu dar espaço à minha sobrinha, que eu teria contado a minha sobrinha, disse em juízo, na frente de juiz, na frente de promotor, na frente de advogado, disse o seguinte: quando perguntado sobre como teria sido, ela disse que teria ido no Itajaí, porque seu marido ficou doente e recomendação por cardiologista. Nada a ver com a minha sobrinha, que prestou um serviço voluntário de 1 mês, não ganhou nada. Em São Bento do Sul, quando prestou depoimento para a promotora de justiça, não leu o seu depoimento. Ela falava, e eu dizia sim, não, não. Depois ela, assina para mim, por favor. Não leu o depoimento, pois acho que tinha umas 3 páginas. Perguntado como se portou, a promotora, à época, mencionou: a promotora, uma loira, meio ansiosa, assim, sei lá, não posso falar mal, né? Mas ela era acelerada, digamos assim, uma pessoa assim agitada, ao meu ver. Foi com base nisso que a gente foi absolvido. O senhor quer uma parte, vereador Godoy? Muito breve, senhor vereador. Eu vi esse depoimento em que a servidora da prefeitura diz que, repetindo... Isso é um outro caso. Sim, mas muito semelhante. Sim. Então, em outro processo, mas que o senhor também estava na audiência como advogado. Outro processo, mas a mesma fala, exato. Ela disse que prestou o depoimento e, na hora de ler, a promotora negou. Disse: olha, você não vai ler e assine aqui. E a promotora que redigiu o que ela dizia. Mas para te dizer o seguinte, não é de hoje que essa promotora vem recebendo litigância de má-fé, mas quem paga não é ela, é o Ministério Público, em sendo confirmado. A julgar por essas condenações por má-fé que ela vem sendo condenada, e a julgar também que eu e Vossa Excelência movemos uma ação por danos morais coletivos contra ela, porque, pasmem, a promotora de justiça, o representante do Ministério Público, ela contratou o próprio irmão para trabalhar no gabinete dela. Por aí os senhores têm uma noção de quem é essa representante do Ministério Público. Se ela for condenada ali, o prejuízo para o Ministério Público é gigantesco. E aí, quem sabe, a ponderação de que o Ministério Público deva tomar uma atitude, porque ela não pode ficar causando tanto dano com dinheiro público às expensas de uma raiva pessoal que ela possa nutrir por Vossa Excelência ou até mesmo por mim, pelo que já conversamos. Então, era essa a minha manifestação. Obrigado, senhor vereador. E eu termino, senhor presidente, senhores vereadores. Foram 4 anos de processo. Este processo morre aqui porque o Ministério Público propriamente pediu a nossa absolvição. Tivemos os bens bloqueados. E não foram só os meus bens. São comuns da minha família. Os meus irmãos foram prejudicados. Eu tive desavenças com meus irmãos. Porque meus irmãos não entendiam, me culpavam. Eu tive que ir para a praia, na época, explicar para minha mãe, de 80 e poucos anos, o que estava acontecendo. Minha mãe nunca duvidou da minha honestidade, mas eu tinha que explicar para minha mãe, que estava apavorada, querendo saber o que estava acontecendo. O vereador Adriano Rezonas também sofreu tudo isso. A justiça veio, depois de 4 anos. As horas de sono perdidas, as explicações que tínhamos que dar, todas com um segredo de justiça, apenas e tão somente para que eu não ficasse ver que eu era corrupto, que eu era desonesto, que só numa ação de condenação em 1.200.000. Quer dizer, mas quando é para chincalhar o nosso nome, vai na imprensa. A não ser que agora tem essa sentença.
E nem das 45 do segundo tempo veio e desmente tudo que ela falou e mostrei o meu desabafo, mas é que foram 4 anos, ainda não completamente. Para mim, esse processo terminou. Para outras pessoas, esse processo ainda não acabou. Esse processo vai começar. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador. Pode tirar fora. Vereador Marco Rodrigo Redley.